A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Deus é Triuno. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 4. Deus é triuno. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 3, dos versículos 15 ao versículo de número 17, e Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então vamos iniciar a nossa lição de número 4. Deus é triuno. Nesta lição, como os irmãos já percebem, pelo título da lição, vamos falar sobre a Trindade, ou seja, em defesa da Trindade. E focando como o autor sugere ao longo deste trimestre, mostrando como essa heresia ela era manifestada na era cristã e qual é hoje a sua nova aparência, como ela hoje está camuflada, vamos falar assim. Então, meu irmão, nós vamos perceber, de como forma introdutória aqui, falando sobre essa lição, que a Trindade hoje ela é atacada. E os teólogos, vamos falar da torre de vigia, que é justamente os que seguem a doutrina heterodoxa das testemunhas de Jeová, justamente eles falam que a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. Isso está lá, nos seus manuscritos, nos livros que eles seguem lá. Conhecimento que conduz à vida eterna. É um dos livros que eles seguem, que formula ali justamente a sua doutrina. E isso justamente revela uma ignorância abissal dessas pessoas, desses teólogos. Ou é ignorância abissal, ou eles têm consciência do que estão fazendo, justamente na tentativa de persuadir os leitores com uma doutrina que é estranha às escrituras sagradas. Porque, meu irmão, é necessário justamente distinguir entre doutrina da Trindade e a Trindade em si mesma. Porque desde a eternidade, como o autor coloca aqui justamente na verdade prática, Deus é Pai, Deus é Filho e é Espírito Santo. E essa verdade ela está em toda a Bíblia. Mas observe, a igreja ela precisou recorrer a conceitos mais elaborados justamente para responder às ideias equivocadas, numa linguagem que seja mais extensa, para expressar justamente a realidade que Deus revelara. Então, o que a tradição cristã acredita e ensina tem fundamentação bíblica. O pensamento trinitário que vamos apresentar, ele permeia toda a Bíblia. Então essa base bíblica ela vem sendo mostrada pelos teólogos cristãos desde o dia da patrística. Então, meu irmão, o ensino ele deve permear as Sagradas Escrituras e não é pincelar uma passagem como esses denominados teólogos fazem, para tentar descredibilizar uma doutrina fundamental da fé cristã, que é justamente a Trindade. E é isso que nós vamos comentar nesta lição. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a Trindade e o monoteísmo
judaico-cristão. Neste ponto aqui, o autor vai justamente citar que no Antigo Testamento nós vemos essa ideia monoteísta, né, que permeia ali justamente dentro do conceito judaico-cristão, que de fato nós cremos em um só Deus, né? Isso é perene já. Nós compreendemos e sabemos que nós cremos em quem? Em um só Deus, no Deus verdadeiro. Por isso, o judeu até hoje ele cita o versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, que fala: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra aqui, traduzida por único, quando fala nosso Deus é o único Senhor, é uma palavra hebraica que ela é Had, o nome dela aqui, não sei se a pronúncia está certa, né, que eu não tenho fluência em hebraico. Mas nessa passagem, essa palavra, Had, ela significa significa mesmo, único, primeiro, cada, uma vez. Então, meu irmão, essa palavra aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, ela tem implicações trinitárias. Porque aqui a questão da diversidade dentro da unidade, ela tem implicações teológicas. E alguns eruditos, né, têm pensado que, embora ele esteja no singular, o uso da palavra aqui abre espaço para a doutrina da Trindade. Observe que a mensagem principal neste versículo, Deuteronômio 6,4: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o monoteísmo que se tornou ao longo dos séculos na confissão de fé dos judeus. Ainda hoje, os judeus eles recitam, né, 3 vezes ao dia essa passagem. Então essa expressão hebraica Iavé Errad se traduz como Javé é um. E essa construção ela aparece lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Zacarias fala: naquele dia um só será Jeová e um só o seu nome. A palavra hebraica apropriada para unidade absoluta, como as pessoas que não acreditam na Trindade, seria outra palavra, não a palavra errade, porque a unidade absoluta no hebraico é Yahid, que traz a ideia de solitário, de isolado, mas não é essa palavra que aparece em Deuteronômio 6,4 para 1. Em Gênesis capítulo 2, 24, a palavra errade é usada para dizer que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Uma só carne, ou seja, a mesma palavra que é usada para dizer que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, esse único aqui é Had, é a mesma palavra que é usada aqui para dizer que o marido e a mulher são uma só carne. Esse uma é a mesma palavra Had. Mas aqui observe que não é no sentido de unidade absoluta, porque uma só carne aqui é o marido e a mulher, 2 pessoas. E a mesma palavra que é usada aqui é usada lá. Então é nesse sentido que nós entendemos justamente esse primeiro subtópico, vai falar sobre o monoteísmo judaico-cristão. É isso que nós aqui estamos falando, é justamente sobre isso. O segundo subtópico vai falar sobre evidência no Antigo Testamento. Neste ponto aqui, o autor vai justamente mostrar que no Antigo Testamento a palavra Trindade, né, ela tem essa doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, né, os cristãos do período apostólico eles reconheciam essa verdade. Porque essa doutrina da Trindade, ela está implícita no Antigo Testamento.
pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O nome que aparece nessa passagem para Deus é Elohim, porque há 3 diferentes palavras hebraicas no Antigo Testamento para Deus: El, Eloá e Elohim. E a Septuaginta, emprega o termo grego Theos, que é Deus, para esses 3 vocábulos. O termo Eloá é a forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. Então a palavra Eloá, não é que é Deus, e seu plural Elohim é aparentemente uma forma expandida de El. Então esse plural é conhecido como pluralis excellential, ou como a tradução, plural de excelência, plural majestático. Então o plural de majestade não significa haver mais de uma pessoa na divindade. Afirmam que alguns eruditos mostram que essa ideia ela é abstrata de intensidade. Mas será que é isso que o Antigo Testamento vai mostrar? Será que é isso? Que é uma ideia abstrata? Que é uma ideia de intensidade? Esse pensamento, meu irmão, ele pode até ter lógica, se eu considerar isoladamente. Pois os relatos na própria escritura dos judeus, ele parecem não fornecer consistência para essa interpretação de conceito abstrato, de conceito de intensidade. Ele parece ter lógica se for isolado, mas os relatos das escrituras sagradas parece que não tem muita consistência isso, essa interpretação. E é o que a gente vai ver nesse tópico aqui. Observe que os tópicos estão ficando longos, os comentários, justamente para que os irmãos venham compreender de forma bem concisa, que é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então, vamos mostrar agora aqui algumas narrativas no livro de Gênesis, para ver se de fato existem evidências no Antigo Testamento da Trindade. E o primeiro versículo que nós vamos comentar é justamente Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o texto sagrado revela é Javé distinto de Javé. Observe com quem Deus, Javé, falava na criação de Adão. Gênesis 3, 22. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí nessa passagem, da mesma forma que na primeira, que Deus fala, façamos o homem, com quem Deus estava conversando? E já em Gênesis 3, 22, Deus fala, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Com quem Deus estava falando? Que o homem havia se tornado como Deus, conhecedor do bem e do mal. Com quem? Em Gênesis também capítulo 11, versículos 6 e 7, a Bíblia fala, e disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam. Quem são os participantes dessas conversas, meu irmão, desse diálogo? A Bíblia, a começar pelo Antigo Testamento, ela mostra que existe um relacionamento intratrinitariano desde a eternidade passada, que os teólogos posteriores vêm chamar justamente de pericoreses. E o que é pericorese? É justamente essa união íntima, intratrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é a habitação das 3 pessoas da Trindade uma na outra. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em todo momento, ele diz a Filipe: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nesta Trindade. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Meu irmão, então, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver
Deus se manifestando e mostrando, claro que de forma implícita, como nós estamos falando aqui, esse relacionamento trinitário. Existem outras passagens no Antigo Testamento que vai mostrar, como a passagem de Agar e o nascimento de Ismael, a sarça ardente no Sinai. Por quê? Porque o texto do nascimento de Ismael, ou seja, ali a história de Agar e Ismael, vai mostrar que o anjo do Senhor aparece a Agar. Fala como? Gênesis capítulo 16, versículo 9. Então o anjo do Senhor lhe disse. Aí no versículo 10 e 11 fala, e o anjo do Senhor disse também. Agora observe no final do capítulo 11, do capítulo 16 de Gênesis, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E agora o versículo 13. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Quem havia falado com Agar? O anjo do Senhor, que agora aqui está chamando ele de Senhor. E ela fala, não é? Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Então o anjo de Javé aqui, o anjo de Deus, ele é identificado como o próprio Deus. Na sarça ardente acontece a mesma coisa. O anjo do Senhor aparece a Moisés. Gênesis 3, 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Agora os versículos 4 a 6 revelam que esse anjo é o próprio Deus. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te aproximes. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, meu irmão, neste ponto aqui, nós vamos ver que o anjo do Senhor, ele é chamado de Deus, de Senhor. Então isso fica claro para cada um de nós. Existem muitas outras passagens que nós poderíamos citar, entretanto, ficaria bastante longo aqui se formos comentar tópico a tópico. Mas nós vamos citar mais um aqui para os irmãos ficarem bem embasados neste assunto. Salmos, capítulo 45, versículos 6 e 7, fala assim, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Que história é essa, meu irmão, de que Deus, no versículo 7 do Salmo 45, está ungindo o Deus do versículo 6? Meu irmão, isso não pode fazer sentido numa estrutura monoteísta sem a encarnação do Verbo. Em Hebreus 1:8, ficamos sabendo que aqui se trata de Jesus. Deus ungiu a Jesus. É o que fala lá em Atos, que Jesus foi ungido por Deus. A unção de Deus estava sobre ele. Então, meu irmão, o Antigo Testamento deixa muito claro isso, que existem evidências e mais evidência de que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É o único Deus em três pessoas. Nós vamos falar sobre essa definição de pessoa também um pouco à frente. O terceiro tópico, subtópico aqui deste ponto, vai falar sobre revelada no Novo Testamento. O Novo Testamento, obviamente, ele não contradiz o Antigo Testamento. Mas o que o Novo Testamento faz? Ele torna explícito aquilo que estava implícito lá no Antigo Testamento. Pois a unidade de Deus, ela não é absoluta. Deus não é um mônada estéreo, de modo que as escrituras sagradas dos judeus revelam a unidade na Trindade. Ao passo que o texto sagrado na Nova Aliança vai revelar a Trindade na unidade. Então a doutrina da Trindade, ela não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade e nem a doutrina da unidade anula a Trindade.
A trindade bíblica, que é pregada pelos cristãos, ela consiste em um só Deus, em três pessoas. Mas observe que não são três deuses, porque isso seria uma tríade e não a trindade. Nós estamos falando de trindade. Existem alguns textos do Novo Testamento, nós também não vamos sair citando todos aqui, porque não daria tempo, o espaço é reduzido aqui, a aula ficaria bastante longa e cansativa. Eu entendo que a aula às vezes fica cansativa, né? E mais essa aula aqui é expositiva, né? Os irmãos só estar ouvindo e só fazem participação através dos comentários. Mas, meus amados irmãos, é necessário a gente falar sobre isso. E nós não poderíamos deixar de citar o texto áureo. Mateus 28, versículo 19, que vai falar sobre a forma batismal, que fala que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a passagem bíblica, né, mais contundente, que está relacionada em favor, né, vamos falar assim, da Trindade, porque ela menciona um único nome e três pessoas. Então, nessa passagem aqui está o conceito trinitário, está muito claro e está muito vívido, mostrando justamente que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele não fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome quer dizer em nome de Deus, do único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas. Então isso tem que ficar também claro. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6, também vai falar sobre a Trindade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Espírito é o Espírito Santo, o Senhor se refere ao Filho e Deus ao Pai. E observe que na Trindade, né, não há primeiro nem último. As três pessoas são iguais, porque nós falamos, né, a primeira pessoa da Trindade, segunda, terceira. Isso não é em grau hierárquico, porque as pessoas da Trindade, elas são iguais. É o Deus, mesma essência, mesma substância. É o mesmo. É o mesmo Deus. E algumas pessoas tentam até tentar explicar a Trindade, né, e falam, é como se fosse o ovo. Certamente vocês já ouviram. O ovo é o quê? É a casca, a clara e a gema. Mas isso é um conceito errôneo de falar de Trindade. Porque se eu tiro o ovo, quebro o ovo e separo a casca é a casca, ela não é o ovo, mas deixa de ser ovo. Entendeu? Então essa comparação, ela não faz sentido. Porque a Trindade, meu irmão, Jesus era Deus. O Espírito Santo, a gente fala era, né, porque Jesus viveu, né, mas Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus. Jesus não deixou de ser Deus, mesmo encarnado. Então a comparação com o ovo, a maioria das comparações, ela não tem lógica. É só para os irmãos ficarem cientes. A bênção apostólica, que é citada nas nossas igrejas, né? 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Observe que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, elas são propriedade de pessoas, não é uma energia. Aqui não fala de força ativa ou de qualquer ato ou coisa impessoal. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo na concepção de Paulo. Então, Deus é Deus. Outra coisa que nós vamos encerrar aqui para passar desse ponto aqui, para os irmãos, para que os irmãos venham justamente a entender, é justamente quando nós reconhecemos, né, que o termo pessoa, quando nós falamos as três pessoas da Trindade, esse termo, ele de fato é inadequado, né, para aplicar as três identidades distintas da Trindade. Nós compreendemos isso e entendemos isso. E os pais gregos, né, evitavam usar
esse termo para identificar justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. Então a palavra pessoa, né, provém do grego prosopon, que é rosto, face, expressão, e pessoa é um termo menos técnico, né? Pois nas controvérsias cristológicas que aconteciam ali no quarto século, justamente para combater aquelas pessoas que tentavam negar a Trindade, era-se usado o termo hipostasis ou subsistência para se referir às pessoas da Trindade ou à pessoa de Cristo. Então, meu irmão, os pais da igreja, eles preferiam chamar essas pessoas, né, chamar de hipostases, por ser, que significa forma de ser, forma de existir. Então, hipostase provém de duas palavras gregas, né, que é hipo, que é sob, e statai, que é ficar. Então, nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade, na era da patrística, era usada como sinônimo de ousia, ou seja, era essência, era ser. Contudo, né, o conceito que nós falamos da palavra trindade, ela diz respeito à parte consciente do ser humano que pensa, decide e sente, constitui justamente seu caráter, sua identidade, sua individualidade. Então é por isso, né, que não devemos confundir pessoa como homem, o ser humano. A pessoa é o eu de cada um. Então aqui, quando nós falamos pessoa, né, nós estamos falando justamente da personalidade, né, dos atributos que aquela pessoa tem, a personalidade, caráter, vontade, volição, né? Então tudo isso é para mostrar aqui que o conceito de pessoa na Trindade, quando nós usamos, não é se referindo à pessoa como humano, como ser humano, não. Então, para encerrar esse ponto, a Trindade é a união de três identidades pessoais em um só ser, em um só indivíduo. Deus, né, uma só substância ou essência. Então, a natureza divina é uma, mas as pessoas divinas, três. A natureza divina é uma, mas as pessoas divinas, três. Quando falamos, portanto, das três pessoas da Trindade, nós não estamos falando de três seres, né? Nós já batemos nessa tecla. O segundo tópico da lição é falar sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Vai falar do unicismo. Ele vai falar sobre unicismo e unitarismo. Unitarismo, nós vamos falar bem mais, né, sobre ele na próxima lição. Nesta lição aqui, nós vamos focar justamente no unicismo, né? Como nasceu o unicismo. E o autor vai justamente mostrar que o unicismo, ele nasce de um movimento que recebeu o nome de monarquianismo. Esse movimento chamado monarquianismo, ele surgiu depois da metade do segundo século, né, em torno justamente do monoteísmo cristão. Então, os monarquianistas, ele se dividiu em dois grupos, que eram os dinâmicos, que ensinavam ser Cristo Filho de Deus, mas por adoção, e existia também os modalistas, que ensinavam ser Cristo apenas uma forma temporária da manifestação do Deus único. E Tertuliano, né, justamente, ele polemizou com eles e chama eles justamente de monarquianistas. Monarquianistas, que significa governo exercido por um único soberano. Eram justamente os opositores do Logos, aqueles que rejeitavam o evangelho de João. E o monarquianismo dinâmico, que é os dois, onde eles se dividiram, o dinâmico e o modalista, nós vamos falar na próxima aula. Mas nessa aula nós vamos focar nos monarquianistas modalistas. Eles não negavam a divindade do Filho, nem a do Espírito Santo, mas eles negam a distinção dessas três pessoas, o que é diametralmente, né, oposto aos ensinos do Novo Testamento, visto que eles ensinam justamente a unidade
de Deus em uma única pessoa. Isso confronta o que o Novo Testamento fala, que Deus, ele é composto, a unidade composta de Deus é em três pessoas distintas. Então os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus. E seus principais representantes foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Então começa com Noeto, não é, que era natural de Esmirna, e depois dele vem justamente Praxeas, que foi discípulo de Noeto e o principal opositor de Tertuliano, que foi um defensor ferrenho, né, da doutrina bíblica da Trindade. E dessa escola de Praxeas é da onde surge o bispo Sabélio, que é onde se torna o grande líder desse movimento. E não é à toa que esse movimento ele cresceu e teve o nome que nós conhecemos como sabelianismo. Então, o sabelianismo ele ganha força, né, ali mais ou menos em 100 anos em Roma, principalmente no período ali apostólico, né, após os apóstolos, na era patrística. Ele ganha espaço, né, e durante 100 anos ele permanece ali na Ásia Menor, na Síria e no Egito. Entretanto, ele foi derrotado, né? Essas doutrinas elas foram vencidas, foram superadas justamente por Dionísio de Alexandria no ano 263 depois de Cristo. Entretanto, como o autor agora vai prosseguir falando, onde vai entrar justamente que é o desdobramento dessa doutrina modalista que era rejeitada pela igreja nos primeiros séculos, hoje ela se mostra de uma nova forma. Não é muita coisa em comum entre os unicistas modernos e os antigos sabelianistas, mas não são exatamente iguais, mas muitas coisas de lá está trazendo para cá. Então, se os irmãos perceberem, nós fizemos uma abordagem para mostrar justamente como surgiu, como se desenvolveu. Foi erradicado, mas ressurgiu. Ressurgiu, principalmente com o movimento Só Jesus, né, que se iniciou em 1913. Ressurgiu. E hoje está acontecendo. E os principais movimentos unicistas de hoje são Só Jesus, tem também o Tabernáculo da Fé, e o mais conhecido, que muitas pessoas não sabem, é justamente a Igreja Voz da Verdade. É Voz da Verdade, do conjunto musical de mesmo nome. Hoje, ele se constitui no principal grupo unicista no Brasil. E eles se destacam, né, por ser um grupo musical. Então, esses aqui são o movimento unicista. O subponto 2 vai falar sobre a verdade bíblica. Neste ponto aqui, vai falar sobre a verdade bíblica, o autor vai justamente nos alertar, né, que ninguém no mundo vai chegar à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Porque quando a pessoa vai ler a Bíblia, vai saltar, meu irmão, à vista de qualquer leitor, que existe três pessoas, que existe a Trindade. A começar justamente pelo batismo de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus? No batismo de Jesus, o que acontece? Jesus está entrando na água para ser batizado. As pessoas veem o Espírito Santo descendo sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz que fala com ele do céu. Jesus na água, Deus do céu falando, o Espírito Santo descendo em forma corpórea. Três pessoas. Meu irmão, não tem como eu negar aquilo que está mais claro do que a água mais límpida que existe. Deus fala, Jesus na água e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. Então, meu irmão, a verdade bíblica, ela vai nos mostrar que Jesus
é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Um único Deus composto de 3 pessoas. É difícil de imaginar porque é pela fé. É pela fé. E eu tenho que reconhecer isso. Por que eu tenho que reconhecer isso, meu irmão? Porque a Trindade, ela é essencial no plano de salvação. Ela é essencial nesse plano divino, vamos falar assim, de salvação. João capítulo 17, versículo 3 fala: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste." Eu tenho que conhecer os dois. Esta é a verdade bíblica. Eu não posso mutilar as sagradas escrituras, meu irmão, para que venha adequar aquilo que eu quero que ela fala. Não. Eu tenho que entender a Bíblia como ela é. O que é que ela fala para mim? O que é para mim? O que ela fala? Como é? Do jeito que ela diz. E a Bíblia nos mostra que existe 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os unicistas, eles usam alguns versículos bíblicos para tentar descredibilizar. E ele usa a Bíblia. Porque usam a Bíblia, meu irmão. João 10:30 fala como: eu e o Pai somos um. Jesus falando. Aí eles usam esses versículos para mostrar que não existe trindade. Mas observe como é que fala João: eu e o Pai somos um. O texto afirma que Jesus é Deus igual ao Pai, mas não a mesma pessoa do Pai. Observe que ele usa o adjetivo numeral um no grego, né? É um adjetivo numeral aqui. Então, nessa passagem, esse um está no gênero neutro. Ou seja, um aqui está se tratando de um Deus e não de uma pessoa. Eu, filho. Assim, meu irmão, Jesus está falando de 2 pessoas numa só divindade. E além disso, se você perceber aqui, Jesus falou como: eu e o Pai somos um. Jesus, o verbo está no plural, né? Somos um e não no singular, sou. Eu e o Pai sou um. Não, Jesus fala: somos um. Então não pode, portanto, né, Pai e Filho serem a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, meu irmão, fica muito claro pela Bíblia Sagrada e principalmente a passagem que vai falar sobre o batismo de Jesus, que é claríssimo, claríssimo, e quantos outros versículos, né, que nós poderíamos citar aqui para os irmãos, mas o tempo é curto. Vamos para o nosso último tópico. O último tópico vai falar sobre unicismo, né, uma heresia antiga na atualidade. O problema. Aí vai falar aqui do problema. E qual o problema aqui que ele está falando? Ele vai primeiro falar, né, que tipo, algumas pessoas vão dizer que não há problema, né, em ficar, como nós falamos aqui, combatendo o ensino unicista, combatendo essa... Não tem problema isso. O Espírito Santo, ele não está preocupado com o sistema teológico, né? As pessoas podem até falar assim, né? Como trinitarianismo, nem com unicismo. O Espírito Santo, as pessoas que falam assim. Nós, meu irmão, seguindo a linha do que o autor está ensinando, e é óbvio, pelo ensino e pelo estudo da palavra de Deus, nós discordamos dessa posição. Pois eu dizer que o Espírito Santo, ele não está preocupado com o sistema teológico em
que a Trindade mostrada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é uma realidade bíblica, uma doutrina fundamental, e eu dizer que ele não está preocupado com isso, é a mesma coisa que eu dizer que o Espírito Santo ele não está preocupado com a verdade. O Espírito Santo, ele sim está preocupado com a verdade. E a Bíblia, ela chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Como que o Espírito Santo não vai estar preocupado com a verdade? Porque ele é o Espírito é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6 fala. Então, os dois sistemas teológicos, unicismo e trinitarianismo, meu irmão, eles são excludentes. Não é possível conciliar. Um desses sistemas não é verdadeiro. Isso que tem que ficar claro, não é verdadeiro, meu irmão. Então, neste caso aqui, do problema que nós estamos falando aqui, né, é que existem esses movimentos que ensinam a respeito de forma diferente nas suas músicas aí, nós temos que ter cuidado. E a reflexão bíblica, que é justamente o próximo ponto aqui que o autor vai trazer, é justamente que as pessoas podem até falar, né, mas as pessoas se convertem. Principalmente quando ouve a música, né, desse grupo famoso que nós falamos aqui, que é o grupo que é bastante conhecido no Brasil, os unicistas, né, o grupo Voz da Verdade. Pessoas se convertem, se convertem. Mas por que as pessoas se convertem? As pessoas se convertem, meu irmão. Sabe por quê? Por causa do poder da palavra. Não é por causa do movimento. A palavra de Deus que é a semente. Mesmo semeada por mãos enfermas, mesmo sendo semeadas por mãos infeccionadas, a semente ela vai germinar. Convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas, né, sobre experiências humanas. As emoções elas caíram com a natureza humana no Éden. Quando o homem peca, nossas emoções elas foram afetadas. Então, em aulas passadas nós falamos que o entendimento, se eu não me engano, na primeira aula nós falamos que a apologética é justamente a defesa do evangelho através de argumentação, do raciocínio, ou seja, pelo entendimento, meu irmão. O conhecimento ele vem pelo entendimento. É ouvir a palavra e entender. Quem ouve e entende é esse que dá fruto. Então, minha irmã, a reflexão bíblica que o autor vai trazer aqui é justamente essa: que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ninguém conhece, nem eu mesmo conheço o meu coração, porque ele é enganoso. Mas a palavra ela é pura. E Jesus falou sobre isso para os fariseus. Olha, vocês estão vendo eles aí? Eles se assentam sim na cadeira de Moisés. Olha, vocês ouçam o que eles falam. Ouçam. Pratiquem o que eles falam. Mas não vivam a vida que eles vivem. Então, Jesus estava falando que eles até ensinavam certo, né? Não é o que acontece aqui com esse grupo, que ensinam errado em muitas questões. E são movimentos heterodoxos, né? Que divergem da doutrina trinitariana, que é transparente nas Sagradas Escrituras. Então, a reflexão que nós trazemos é justamente essa, que a Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções através dos louvores. Os louvores mexem com a emoção, mexem. Emociona, alegra, dá tristeza, traz alegria, traz gozo, consolo muitas vezes e traz. Mas, meu irmão, nós temos que ser norteados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta e ela vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nós temos que entender e compreender que nessa reflexão bíblica que o autor está trazendo aqui é justamente para refletirmos que é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, não é o louvor, não.
Então, meu irmão, neste ponto aqui, nós estamos frisando justamente isso, que nós devemos reconhecer as pessoas pelos frutos, não pelos milagres, não pelas maravilhas que elas fazem, não. Não é por isso, não é pelos frutos. Então isso tem que ficar claro. E encerrando a nossa lição, eu vou falar sobre a posição oficial. A posição oficial é que o unicismo ele é condenado na Bíblia. Ele é considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem. E ele é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e também pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, porque a lição é da Assembleia de Deus, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E majoritariamente as lições que nós estamos comentando aqui, elas são comentadas nas Assembleias de Deus. Mas tem outras denominações que seguem essa linha de raciocínio, sim, a maioria. Aqui é bíblica, ela condena o unicismo. Condena o unicismo. E qual é a importância dessa decisão de evitar que isso aconteça? É justamente, meu irmão, sabe por quê? Porque se o unicista ele não crê na Trindade, não crê na Trindade, então o que acontece? Ele adora outro Jesus. Não é o mesmo Jesus que eu e você adora. Esse ensinamento ele é importantíssimo, meu irmão, porque as pessoas passam despercebidas, dizendo, mas isso não tem importância a gente cantar esse louvor. Como é que a gente interpreta a Bíblia ou qualquer texto de português? Quando nós vamos fazer um concurso, de uma prova pública, tem lá, interpretação de texto. O texto ele vai ser interpretado como eu quero ou como o autor quis transmitir. É como o autor quis transmitir, porque ele é que escreveu. Então, quando um autor unicista escreve um louvor, escreve uma música falando de Jesus, ele não tem a intenção de falar do Jesus que eu creio, como na Trindade, a segunda pessoa, vamos falar assim, da Trindade. Não, ele não crê nisso. Então, o Jesus do qual a letra do louvor que ele escreveu é diferente. Não é o Jesus que eu acredito, não é o Jesus que eu sigo, não é o Jesus a qual nós adoramos. É um Jesus falso, é um Jesus que é diferente do revelado no Novo Testamento, meu irmão. Então, o Deus que é louvado nesses louvores que são cantados, que são adorados, ele não é o Deus trino e nem uno. E isso seus mestres, né, os seus autores declaram isso abertamente. Eles não escondem, nem tentam mascarar, mas eles mostram claramente aos quatro ventos. Então é importante destacar, né, para encerrar a lição, que nós não somos contra, né, os unicistas. Eu não sou contra o unicista. O canal EBD Fácil, ele não é contra os unicistas. Nós somos contra o unicismo. O respeito devemos manter no nosso dia a dia com as pessoas unicistas, sim. Embora nós discordamos das suas crenças. Isso de maneira educada, obviamente, como nós estamos fazendo aqui. Então isso vale para cultores de crenças inadequadas, mas não devemos compartilhar de suas crenças. A doutrina de Deus é o primeiro de todos os mandamentos. É uma questão de vida ou morte. Não é, portanto, mensagem alternativa. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando esta lição importantíssima e acredito, né, que conseguimos aqui desenvolver de forma clara e eficaz esse ensino para os irmãos, para não restar dúvida. Encerramos falando sobre a verdade bíblica, né, sobre o conceito do unicismo, porque não se deve cantar esses louvores, porque os Deus adorado, o Cristo adorado não é o mesmo que o nosso. Então estamos encerrando a lição de número 4.
Deus é triuno. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Ao final desta aula, meu irmão, na descrição desse vídeo nós temos aí acesso ao nosso teste online e também os irmãos podem baixar em PDF para imprimir e levar para a sua sala de aula. E não esqueça, meu irmão, de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Porque aqui nunca pedimos dinheiro de ninguém, nem auxílio, nem nada, graças a Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas como vocês podem nos ajudar? Justamente se inscrevendo no canal e acionando o sininho. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.